Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Tatiane Molini, professora de Língua Portuguesa e Literatura, pedagoga e atualmente pesquisadora no Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, na linha de pesquisa Educação em Linguagens. Trago para vocês hoje parte da minha tese de doutorado, que apresenta referencial teórico em Paulo Freire e objeto de pesquisa o livro Fahrenheit 451, do autor americano Ray Bradbury. Hoje o texto que eu trago para vocês tem como tema Educação Fahrenheit, Padronização e Conformismo na Formação dos Sujeitos. Gostaria de começar um pouquinho falando sobre o nosso referencial teórico, Paulo Freire, principalmente nos conceitos que ele cunhou em livros como Pedagogia da Autonomia e Pedagogia do Oprimido, os conceitos de educação dialógica, conceitos de educação bancária. Apesar de Paulo Freire já sinalizar há mais de 50 anos para esses conceitos, nós ainda vemos alguns sistemas educacionais priorizando a questão tecnicista, priorizando provas em larga escala, priorizando currículos engessados, conteúdos baseados nessas provas de larga escala. Isso tudo corrobora para essa ideia de educação bancária da qual Paulo Freire fala e refuta o tempo inteiro. Quando a gente fala de educação bancária, pensando Paulo Freire, a gente fala daquela educação em que o indivíduo é considerado apenas um receptáculo, né? Não há uma consideração a saberes prévios, apenas aquilo que é depositado no sujeito, principalmente pelo professor, que seria o detentor do saber neste conceito de educação bancária. Ainda tratando um pouco sobre a questão conceitual em Paulo Freire, contrapondo o conceito de educação bancária, ele nos fala de uma educação dialógica, né? Onde há uma interação entre os sujeitos. E aí, pensando a educação bancária e a educação dialógica presente nessa teoria de Paulo Freire, nos seus escritos, enfim, de uma maneira geral, eu traço aqui uma correlação com a obra Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, como eu falei anteriormente, principalmente na questão do sistema educacional vigente na obra Fahrenheit. Para quem não conhece, o nome Fahrenheit 451 faz menção à temperatura que o papel entra em combustão. E por que o Ray Bradbury coloca um título fazendo menção à temperatura que o papel entra em combustão? Porque nessa sociedade descrita pelo Ray Bradbury, as pessoas escolheram a não ler mais. Elas não leem livros, elas não estão mais entusiasmadas com a literatura, pelo contrário. Ela é rechaçada, a literatura, nessa sociedade, e é tida até como um crime. E os bombeiros, que são uma instituição presente nessa sociedade, eles já não apagam o fogo, na verdade, eles queimam. E queimam o quê? Queimam livros. Queimam o conhecimento, queimam qualquer coisa que não esteja dentro daquele padrão previsto para aquela sociedade. E o mais interessante nesse livro é que a coisa não veio do governo, como o próprio Ray Bradbury diz ao longo das páginas do livro, da história. A população escolheu não ler mais porque foi disseminada uma orientação, uma ideia de que ler causa problemas, de que a sabedoria causa problemas. E as pessoas então escolhem não ler mais, e os bombeiros, quando encontram livros em alguma casa ou em algum lugar, eles os queimam, justamente para impedir que a população tenha curiosidade de ler livros, de ler a literatura de uma maneira geral. E qual é o sistema educacional presente em Fahrenheit 451? Justamente o sistema educacional que tem características da educação bancária que o Paulo Freire tanto nos sinaliza e tanto rejeita em seus escritos. As crianças são levadas desde muito cedo para a escola, nesse livro, e lá existe um padrão de repetição de conteúdos, de coisas que se queira que as crianças, os adolescentes e os jovens aprendam dentro daquele sistema educacional. Então, o que a gente observa relacionando a ideia de educação bancária, de educação dialógica de Paulo Freire com o que é narrado
no romance do Ray Bradbury. Ali há simplesmente uma repetição de conteúdos, né, uma priorização de um ensino tecnicista, não há diálogo. Existe uma personagem, a Clarice, que justamente não consegue ver sentido nessas repetições, nessa educação que é proposta pelo governo nessa sociedade. Inclusive, ela não consegue entender como que não se pode perguntar sobre as coisas, né? Apenas se aprende sobre as coisas, mas não se pergunta sobre essas coisas, ou seja, não há essa questão dialógica que Paulo Freire prevê como fundamental na educação. E aí o personagem principal, que é o Montag, um dos bombeiros, né, que justamente no início da história queima livros, chega num determinado momento, ele se pergunta, como assim, né? Por que se queima livros? E ele começa, a partir de um encontro que ele tem com a Clarice, se perguntar o tempo todo se aquilo que ele faz, na verdade, tem algum sentido. Então, analisando a questão teórica em Paulo Freire, analisando o sistema educacional em Fahrenheit 451, a gente pensa um pouquinho também sobre a educação na contemporaneidade. Sabemos que ainda há muitos resquícios dessa educação bancária nos dias de hoje. A falta dessa questão dialógica também sinaliza alguns problemas, principalmente relacionados a currículos engessados, provas em larga escala, conteúdos atrelados principalmente a essas provas, né? E a gente começa a refletir um pouquinho sobre a relação do que Paulo Freire prioriza nos seus escritos e do que não acontece em Fahrenheit e acontece também nos dias de hoje. O texto traz essa discussão. A gente traçar um paralelo entre o quê? Entre situações limites que o Paulo Freire fala, né, nesses escritos dele, que são situações que impedem dos sujeitos terem autonomia, criticidade para mudar as situações em que eles estão inseridos. Faço também uma correlação dessas situações limites com o sistema educacional presente em Fahrenheit, que tem justamente essa função de perpetuar aquilo que já está posto para aquela sociedade, e ainda traço um paralelo também com algumas situações que nós vivemos hoje. Então, situações limites em Paulo Freire, educação bancária, educação dialógica, mais educação, sistema educacional em Fahrenheit, que serve para perpetuar aquilo que já está posto e não para dar autonomia aos sujeitos daquela sociedade, e os sistemas educacionais que muitas vezes nós vimos ainda nos dias de hoje prefigurando com esse modelo bancário, esse modelo de conteúdos fixos e conteúdos que não podem ser mexidos em virtude dessas provas em larga escala, sequências didáticas que são feitas muitas vezes apenas para serem reproduzidas, sem ter uma questão dialógica presente, sem ter uma criticidade, enfim. Todas essas questões que ainda estão presentes nos dias de hoje e que nos preocupa muito, porque Paulo Freire há mais de 50 anos já nos alertava, o Ray Bradbury, quando escreve Fahrenheit, ele também, assim como Paulo Freire, refuta toda essa questão engessada, principalmente dentro das questões educacionais, a educação que não promove a autonomia dos sujeitos, nem a criticidade, mas acaba perpetuando sinais sociais, padrões sociais, políticos, econômicos, que impedem, né, os sujeitos de terem criticidade e autonomia, e tudo isso ainda desembocando nos dias de hoje em situações que nós vemos com frequência em alguns sistemas de educação, em algumas políticas educacionais que, ao invés de priorizar a criticidade e a educação dialógica, acabam por perpetuar conceitos como o da educação bancária. Então, o meu texto ele trabalha nessas questões, ele traz essa reflexão, traz esse olhar para os dias de hoje, faz uma crítica, né, para aqueles que ainda não entenderam o papel da educação como promotora da autonomia e da criticidade dos sujeitos,
faz uma crítica também para aqueles sistemas e políticas educacionais que ainda perpetuam conceitos como o da educação bancária. E na minha tese de doutorado eu amplio muito mais esses conceitos, trago outras discussões e gostaria de concluir esse vídeo lendo um trechinho do livro Fahrenheit que, acredito eu, sintetiza tudo isso que eu falei aqui para vocês nesse vídeo. É uma parte que está presente nas páginas 84 e 85 do livro de 2012, esse daqui, ó, Fahrenheit 451, Ray Bradbury, da editora Biblioteca Azul, tá? Do ano de 2012. E aí o Ray Bradbury nessas páginas traz um pouquinho pra gente essa noção do que é o sistema educacional em Fahrenheit e que infelizmente muitas vezes nós vemos também nos dias de hoje. Ele diz assim: se você não quiser que se construa uma casa, esconda os pregos e a madeira. Se não quiser um homem politicamente infeliz, não lhe dê os dois lados de uma questão para resolver. Dê-lhe apenas um. Melhor ainda, não lhe dê nenhum. Deixe que ele se esqueça de que há uma coisa como a guerra. Se o governo é ineficiente, despótico e ávido por impostos, melhor que ele seja tudo isso do que as pessoas se preocuparem com isso. Paz. Promova concursos que vençam as pessoas que se lembram da letra das canções mais populares ou dos nomes das capitais dos estados ou de quando foi a safra de milho do ano anterior. Encha as pessoas com dados incombustíveis, entupa-as tanto com fatos que elas se sintam empazinadas, mas absolutamente brilhantes quanto às informações. Assim, elas imaginarão que estão pensando, terão uma sensação de movimento sem sair do lugar e ficarão felizes, porque fatos dessa ordem não mudam. Não as coloque em terreno movediço como filosofia ou sociologia, com que comparar suas experiências. Aí reside a melancolia. Todo homem capaz de desmontar um telão de TV e montá-lo novamente, e a maioria consegue hoje em dia, está mais feliz do que qualquer homem que tenha que usar a régua do cálculo, medir e comparar o universo, que simplesmente não será medido ou comparado sem que o homem se sinta bestial e solitário. Eu sei porque já tentei. Para o inferno com isso. Portanto, que venham seus clubes e festas, seus acrobatas e mágicos, seus heróis, carros a jato, motoplanos, seu sexo e heroína. Tudo o que tem a ver com reflexo condicionado. Se a peça for ruim, se o filme não disser nada, estimulem-me com teremim, com muito barulho. Pensarei que estou reagindo à peça, quando se trata apenas de uma reação tátil e à vibração. Mas não me importo. Tudo o que peço é um passatempo sólido. Ou seja, nada de concreto. Apenas uma educação superficial, sem criticidade e no modelo bancário de Paulo Freire. Eu fico por aqui. Convido vocês a fazerem a leitura do texto e, quem sabe, fazer um